Fala, torcida tricolor! Bem-vindos ao canal Bahia News. Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do nosso Esquadrão de Aço. Antes de tudo, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Bahiazão. Agora, vamos para a notícia. Após o eletrizante empate em 3-3 contra o Fluminense na Arena Fonte Nova, um clima inesperado tomou conta do Bahia nos bastidores. O meia Everton Ribeiro, referência técnica e uma das principais lideranças do elenco, deixou o gramado visivelmente incomodado e, ao conceder entrevista na zona mista, acabou soltando declarações fortes que pegaram a todos de surpresa. O camisa 10 não poupou palavras e foi direto ao ponto. Segundo ele, o momento exige mudanças urgentes no comando técnico do time. Apesar de afirmar que nutre um profundo respeito e carinho pelo treinador Rogério Ceni, Everton deixou claro que acredita que a troca de técnico é fundamental para que a equipe volte a render em alto nível. Em suas palavras, o meia frisou que não se trata de um ataque pessoal ou de má relação com o treinador, mas sim de um entendimento profissional de que, no futebol, ciclos se encerram. Ele lembrou que Rogério já está no clube há bastante tempo e que talvez a equipe precise de um novo estilo de jogo para alcançar voos mais altos. Segundo Everton Ribeiro, o Bahia precisa de um treinador que enxergue o elenco de forma diferente, que traga novas ideias e uma nova dinâmica de trabalho. Para ele, o atual momento é de estagnação, e a troca no comando poderia ser benéfica não apenas para o clube, mas até mesmo para a carreira de Rogério Ceni. O jogador também citou que, ao longo das últimas partidas, o Bahia tem acumulado resultados que, no seu entendimento, poderiam ter sido melhores. Empates e derrotas em jogos considerados bobos estão comprometendo os objetivos da temporada. Everton não se limitou a apenas apontar problemas. Ele disse que, muitas vezes, a equipe até consegue desempenhar um bom futebol, mas esbarra em decisões repetitivas, falta de variação tática e pouca ousadia nas mudanças durante os jogos. Isso, para ele, indica que o trabalho precisa ser renovado. Com um tom de franqueza, Everton afirmou que sabe que suas palavras podem gerar repercussão, mas que preferiu falar abertamente para evitar comentários distorcidos. Se não mudar o comandante, não vamos render como deveríamos, resumiu. Em um momento ainda mais incisivo, ele disse que a situação chegou a um ponto em que ou ocorre a troca de treinador ou ele mesmo considera a possibilidade de deixar o clube. A frase ou ele sai ou saio ecoou nos corredores da Arena Fonte Nova e gerou reação imediata entre jornalistas e torcedores. O experiente meia destacou que fala com base em sua vivência no futebol e que já presenciou situações parecidas em outros clubes. Em sua visão, a troca de comando, em certos momentos, é capaz de dar um choque de motivação no elenco e mudar o rumo de uma temporada. Mesmo com o teor crítico, Everton Ribeiro fez questão de reiterar seu respeito por Rogério Ceni, dizendo que o treinador é um profissional sério, dedicado e que já conquistou muito na carreira. Contudo, reforçou que no futebol, o sucesso exige constante renovação. Ele recordou que Rogério já enfrentou momentos difíceis no Bahia, mas que, naquele período, a relação com o elenco e os resultados em campo sustentavam sua permanência. Agora, segundo Everton, o cenário é diferente e pede medidas mais drásticas. O camisa 10 também falou sobre a relação entre treinador e grupo, afirmando que não há brigas internas ou crises de relacionamento, mas sim um desgaste natural pelo tempo de trabalho e pela repetição de métodos. Para Everton, o elenco do Bahia é qualificado, tem peças de qualidade e condições de brigar por objetivos grandes, mas está preso a um modelo de jogo que não potencializa o talento individual dos atletas. Ele acrescentou que já vinha aguardando essa opinião há algum tempo, mas preferiu esperar o fim do jogo contra o Fluminense para expor seu ponto de vista publicamente. A ideia era falar no calor do momento, mas com sinceridade. O jogador revelou ainda que alguns companheiros de equipe compartilham dessa mesma visão, mas preferem não se manifestar para evitar desgaste com a comissão técnica e com a diretoria. A declaração repercutiu rapidamente nas redes sociais, com torcedores divididos entre apoiar Everton e defender a permanência de Rogério Ceni. Alguns entendem que o treinador já cumpriu seu ciclo, enquanto outros acreditam que ele ainda pode reverter a situação. Mesmo assim, o impacto das palavras do meia foi enorme. A imprensa esportiva começou a discutir imediatamente as possíveis consequências para o ambiente interno do clube.
Entre os pontos levantados, está a possibilidade de Rogério se sentir pressionado e até pedir demissão, caso perceba que perdeu o apoio de jogadores influentes do elenco. Enquanto isso, não se esqueça de curtir e compartilhar nossas atualizações para continuar acompanhando tudo sobre o tricolor de aço. Outro cenário cogitado é o de a diretoria chamar Everton Ribeiro para conversar, buscando entender melhor a gravidade da situação e decidir os próximos passos. Everton, por sua vez, disse que não teme represálias e que está preparado para lidar com as consequências de sua sinceridade. Para ele, esconder problemas não ajuda o clube a evoluir. O jogador também disse acreditar que a torcida do Bahia merece transparência e que, como ídolo e líder dentro de campo, ele tem o dever de se posicionar quando enxerga algo que pode prejudicar o time. Nas últimas rodadas, o Bahia deixou escapar pontos importantes, principalmente em jogos dentro de casa, o que reforça a percepção de que algo precisa mudar urgentemente. Everton concluiu suas declarações dizendo que o Bahia ainda tem chances de fazer uma grande temporada, mas que isso depende de ajustes rápidos e significativos. Segundo ele, uma mudança de treinador poderia trazer um novo ânimo e recuperar a confiança dos jogadores, algo que, na sua visão, está em baixa. A entrevista também levantou questionamentos sobre o futuro imediato do Bahia, já que uma crise entre líder e treinador pode afetar diretamente o desempenho em campo. Enquanto isso, Rogério Ceni não havia se pronunciado oficialmente até o momento, mantendo silêncio sobre as declarações do seu principal jogador. O ambiente no clube agora é de expectativa, aguardando para ver como a diretoria irá lidar com a situação e se haverá alguma medida prática nas próximas horas. Seja qual for a decisão, é fato que as palavras de Everton Ribeiro abalaram as estruturas do Bahia e colocaram a relação entre elenco, técnico e diretoria sob os holofotes. O certo é que, após o empate contra o Fluminense, o resultado em si deixou de ser o principal assunto. A entrevista bombástica do Camisa 10 tomou todos os espaços e promete render muitos desdobramentos nos próximos dias. O ChatGPT disse. Além disso, o posicionamento de Everton Ribeiro acabou criando um efeito dominó, pois nas horas seguintes surgiram rumores de que outros atletas, inclusive alguns considerados titulares absolutos, estariam dispostos a apoiar a ideia de uma troca no comando técnico, ainda que de forma silenciosa. Essa movimentação nos bastidores aumentou a pressão sobre a diretoria, que agora se vê diante de um dilema: manter Rogério Ceni e correr o risco de um racha interno no elenco, ou agir rapidamente para atender à insatisfação de parte dos jogadores e tentar salvar o ambiente antes que a temporada seja comprometida de forma irreversível. Apresentamos notícias do Bahia diariamente. Inscreva-se e deixe o seu like para continuar recebendo novidades do Esquadrão. Até o próximo vídeo. Saudações tricolores!